Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a terapeuta Roseli França, sou terapeuta holística e também de terapias integrativas. E hoje eu vim aqui para fazer uma reprogramação mental a nível ancestral e para desvendar mistérios do porquê muitos filhos pedem mudanças, pedem socorro de Deus e não são atendidos. Desde a minha infância, eu conheci muitas pessoas, mas uma delas me marcou muito desde quando eu era criança até a minha vida adulta. Tinha uma mãe no lugar onde eu morei certa vez e ela já estava de idade, uma anciã, e ela pedia a libertação dos seus filhos. E tinha um deles que sofria com vícios de drogas, vícios de alcoolismo. E há 40 anos eu escutei aquela mãe fazendo voto, fazendo campanha, pedindo transformação pela vida do filho. Eu sei que a oração de uma mãe pode muito em seus efeitos, mas cada um de nós temos que rever os nossos conceitos e endireitar os nossos caminhos na presença de Deus. Porque Deus, Ele não negou as mudanças, não negou transformação, não negou as bênçãos, não negou cura, Ele não negou a justiça na vida do ser humano. Muito pelo contrário, Ele morreu para nos salvar. Mas Ele não veio levar ninguém para lugar nenhum. Ele veio mostrar o caminho de salvação, Ele veio mostrar um caminho de obediência e Ele veio mostrar as atitudes do homem que obedece e segue os mandamentos de Deus e os passos do Mestre. Hoje, como é dia de ressurreição de Jesus, que o nome dele original é Yahushua, então hoje é o dia de ressurreição. Isso no conceito verdadeiro, dia 1º de abril é dia de ressurreição de Cristo. Mas o homem mudou a verdade em mentira. E hoje, nesse dia de ressurreição de Cristo, eu quero trazer a ressurreição da velha criatura em uma nova criatura. Como isso, Roseli? Trazendo a luz à consciência, a luz da compreensão, o porquê muitas vezes nós oramos, nós pedimos e não somos correspondidos imediatamente. Assim como eu cresci ouvindo aquela mãe durante 40 anos, pedindo pela vida do filho, e o filho saía no meio da rua, um filho já com mais de 40 anos, saía no meio da rua gritando: Deus, aonde está você? Por que você não ouve a minha mãe? Por que você não me cura? Por que você não me liberta dos vícios? Por que você não me liberta das maldições? E eu assistindo tudo aquilo do quintal da minha casa, eu sempre me perguntava: por que aquela mãe ora, vive em sacrifício,
e não é correspondida. E assim nos dias de hoje, nós esperamos um Salvador que vem do céu para nos resgatar, para nos levar para um lugar um lugar de descanso. Mas Cristo, quando ele veio aqui na terra, ele nos mostrou o caminho a seguir. E hoje eu vou ler um pouquinho um capítulo do meu livro, Os Segredos do Éden. Ele está em andamento ainda de manifestação física, este livro. Eu tenho o rabisco dele, né? Estou revendo, né, toda a programação do livro para que ele seja impresso. Mas no capítulo 2 está escrito assim, sobre luz e trevas, integrando as polaridades da alma. Eu vou ler porque é muita coisa. Deixa eu colocar aqui um apoio. Então está escrito assim: e Deus viu que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. Está em Gênesis 1:4. Neste segundo passo da criação, Deus distingue e separa a luz das trevas. Essa separação é um ato de consciência e não de rejeição. Ao contrário do que muitos pensam, as trevas não são um erro. Elas fazem parte do processo. Assim como a noite prepara o amanhecer, as sombras da alma revelam onde a luz precisa brilhar. Esse versículo nos ensina a olhar com maturidade para a nossa dualidade interna. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. E o amadurecimento espiritual acontece quando escolhemos integrar e não negar o que sentimos. Luz e trevas na alma. A luz representa a clareza, a consciência, fé e propósito. E as trevas simbolizam a ignorância, dor, medo e repreensão. Quando não reconhecemos nossas trevas internas, nossas mágoas, raivas, inseguranças, elas ganham força e nos controlam de forma inconsciente. Quando olhamos para ela com amor, sem julgamento, permitimos que a luz divina as ilumine e transforme. O convite à integração. Deus separou luz e trevas, mas não eliminou nenhuma. Isso significa que há um propósito em cada parte da sua história, mesmo na dor. Negar suas trevas é como tapar os olhos para a sua cura. Aceitá-las é como acender uma vela no interior do seu templo espiritual. Então, aceitá-las é como acender uma luz no interior do seu templo espiritual. Você não precisa ter medo do que sente. Você precisa trazer a consciência, a compaixão ao que vive em silêncio dentro de si. Não há crescimento sem confronto interior. Deus está presente tanto na luz quanto na escuridão, e a aceitação é o primeiro passo de cura emocional. Se você vive essa escuridão interna, escreva os sentimentos que você costuma reprimir, como exemplo, ciúmes, tristeza, medo, raiva, ódio, né? E permita-se e diga: eu acolho essas partes em mim com compaixão. Elas não me definem.
São partes da minha alma que agora recebem luz, verdade e amor. Respire profundamente e declare: eu sou inteira, minha luz e minha sombra coexistem em paz. E o Espírito de Deus me transforma de dentro para fora. Teve um tempo em minha vida em que, na minha consciência, eu não deixei de Deus. Mas eu estava totalmente desconectada de ter conexão diária com Deus. E estava andando na minha própria consciência, nos meus próprios entendimentos. E eu tinha desejos que eu pedia e não eram correspondidos. Eu tinha sonhos que eu pedia e não eram correspondidos. Mas tem momentos da minha vida que, quando eu lembro, quando eu estava mais conectada com Deus, que eu fazia oração, sempre fui correspondida no momento certo, na hora certa. E quando a gente está alinhado com Deus, você não passa pelo deserto de 40 anos para receber uma cura, uma libertação, um livramento, uma transformação. É já. Você recebe já. Assim como eu já tive experiências com Deus, certa vez quando um menino aproximou-se de um dos meus filhos, um menino da vizinhança, num lugar onde a gente morava, ele aproximou-se de um dos meus filhos e disse que ele tinha inveja da minha família e que ele, naquela noite, ele iria buscar uma arma e ele voltaria para tirar a vida da minha família. Quando meu filho disse para mim essa palavra que ele ouviu da boca desse menino, o meu filho tinha mais ou menos na época uns 7 anos e esse menino, o outro menino, o ameaçador, tinha mais ou menos uns 12, 13 anos. Era filho de pessoas que andavam totalmente desalinhadas com Deus e praticando coisas que tinham os levado até a prisão. E então esse menino conheceu um caminho de inveja, de raiva, de ódio, e aonde ele estava seguindo por aquele mesmo caminho. E quando meu filho disse para mim que o menino tinha ameaçado voltar e matar a nossa família, eu coloquei os meus filhos para dentro de casa e fiz a seguinte oração: Deus, Tu conheces a minha família, Tu conheces a minha vida, Tu conheces o meu coração, Tu conheces o caminho em que eu tenho direcionado os meus filhos, Tu conheces o futuro dos meus filhos e Tu conheces o futuro deste menino, Tu conheces o desejo do coração desse menino. Afasta de nós toda a maldade e nos protege na luz do Teu amor. E fiquei em paz, porém também em estado de alerta. Naquela noite, eu passei a noite em claro, cuidando da minha casa, dos meus filhos, passei a noite em claro na janela, porque mesmo ainda fazendo oração, eu ainda não conhecia o tão tamanho poder de Deus. E no dia seguinte eu pude ver a resposta da oração sincera e quando nós estamos alinhados com a presença divina. Então no dia seguinte eu fui buscar leite no mercado e estava vindo muitas pessoas. Era de manhã, 7h30 da manhã, não tinha reunião na escola naquele dia, não que eu soubesse, né, da classe dos meus filhos. E eu perguntei para aquele pessoal o que tinha acontecido. Daí eles falaram: você não sabe? Eu falei: o quê? Que tem reunião na escola? Daí eles veem assim: não, o fulano foi buscar uma arma na favela e morreu. Eu entrei em choque,
fiquei quieta, voltei para casa e falei com Deus. Deus, eu não pedi para matar ele, eu só pedi para afastar a maldade. E Deus falou comigo no meu coração, eu não matei ninguém, ele caiu em própria condenação. Então aí entra aquele ditado, né, que nós dizemos, o feitiço vira contra o feiticeiro. Mas Cristo disse que nem ele e nem o Pai vieram para julgar e nem condenar, mas para libertar. E então aquele menino entrou em própria condenação quando ele deu a condenação à minha família. O que aconteceu? Ele que perdeu a vida. Então ali eu entendendo o que estava acontecendo, eu agradeci a Deus e pude ver o tamanho poder da oração, quando a gente está alinhado com a presença de Deus. Agora eu vou ler alguns versículos que vai corresponder o porquê muitos fazem orações e não são correspondidos. Então a mãe ora pelo filho, né? Quando a mãe ora pelo filho, mas o filho já estando numa consciência de adulto, ele tem que reconhecer os seus erros para haver mudança na vida dele. Ele tem que confessar os seus erros perante Deus e não praticar mais para que ele seja ouvido, né? Para que ele seja correspondido. Ah, Roseli, mas onde isso está escrito? Vamos ver, eu vou tirar a música um pouquinho e vou pegar lá nos versículos aonde está escrito sobre o porquê Deus não corresponde à oração do ímpio, daquele que está desalinhado da presença dele. Então, eu até fiz um post aqui. Então está escrito assim, a Bíblia não diz exatamente que Deus não ouve de forma absoluta, mas ensina claramente que o pecado e a desobediência e o desalinhamento espiritual podem impedir ou bloquear a resposta de Deus. Então vejamos alguns versículos que revelam esses princípios. Isaías 59:2 está escrito, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, os vossos pecados encobrem o seu rosto de Deus, né? Para que Deus, então, não ouça a sua petição. Então, o entendimento, o problema não é Deus deixar de ouvir, mas o pecado cria uma barreira espiritual entre Deus e o homem. Provérbios 28:9 diz assim, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei e até a sua oração será abominável. Então, o entendimento é que quando essa pessoa não quer ouvir a Deus, a sua oração perde a conexão com Ele. Salmo 66:18, se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quer dizer o quê? Se eu praticar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Entendimento então o entendimento sobre isso. Se você guardar erro, mágoa ou pecado dentro de si, bloqueia essa comunicação espiritual com Deus. Em Tiago 4:3 está escrito assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, é quando a pessoa pede algo para Deus, ou até mesmo uma riqueza, ou, né, ali pede os sonhos, os desejos dele para Deus, mas ele não é correspondido porque ele quer usar em seus próprios deleites. Então, o entendimento disso é que pedidos feitos com intenções erradas também impedem a resposta de Deus em nossa vida. Então, um resumo espiritual, Deus é amor e está sempre disposto a ouvir.
Mas o desalinhamento espiritual, que é o pecado, o orgulho, a desobediência, cria bloqueios entre Deus e o homem. Mas não é que Deus se afasta, é muitas vezes o ser humano que se desconecta da chave espiritual. E quando há arrependimento e alinhamento com Deus, o coração sincero, a comunicação é restaurada e a presença de Deus volta a fluir. Muitas vezes as pessoas, elas falam que obedecem a Deus, mas vivem um vazio emocional, porque elas têm uma parte na Bíblia que está escrito assim: com sua boca me honro, mas o seu coração está longe de mim. Então não está ali obedecendo. Servir é diferente de obedecer. Então, quando a pessoa é servo, o servo sofre, o servo sacrifica. Mas quando ela se torna filho da herança divina, ela tem a herança espiritual e ela não serve, ela obedece. Então, a mensagem final: Deus sempre ouve um coração quebrantado, mas rejeita um coração endurecido. Então, tá aí a resposta para quem pergunta-se, né? Onde está Deus? Por que eu peço, às vezes, a cura de um filho? Por que eu peço um milagre? Por que eu peço a mudança em um relacionamento? Por que eu peço para ser feliz? Para ter para ser amada, para ser abençoada? Mas será que eu mereço? Será que eu estou alinhada com as leis divinas para merecer as bênçãos de Deus? Então, muitas vezes não, na maioria, na maioria dos casos, pessoas que oram e falam: eu oro, mas Deus não me ouve. Então, analise-se a si mesmo, veja onde você está errando, veja se os teus conceitos, os teus atos, as tuas ações estão alinhadas com a presença divina, com as leis espirituais. E se não estiver alinhada, conserte hoje mesmo. E as bênçãos de Deus chegarão em sua vida e você não ficará sem resposta. Deus abençoe a todos.